Qual é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um Colecast. Eu sou o Thiago Videira e se liga aí na vinheta. O Colecast você já sabe, né? É o seu programa semanal que está sempre trazendo assuntos diversos. A gente fala sobre entretenimento, informações, religiões, enfim, um pouco de tudo. E hoje nós vamos conversar um assunto assim de suma importância, que é a dificuldade de aprendizado ou aprendizado infantil. E para isso eu vou chamar ela, que é neuropsicopedagoga, Juliana Videira. Tudo bem, Ju? Tudo bom. Posso chamar de Ju? Pode. Olha aí, vou chamar de Ju. Ju, se apresenta pro pessoal. Quem é Juliana Videira? Eu sou professora de língua portuguesa e tenho formação em neuropsicopedagogia. E eu procuro orientar as minhas práticas educacionais baseadas em evidências, né? Em comprovações no conhecimento científico. Usar a prática pedagógica baseada em evidências. Legal. Evidências científicas. Vocês estão vendo alguns materiais aqui na mesa. Por que estão aqui? É porque ela vai apresentar alguns materiais que vai ficar de dica aí para você no decorrer do programa, não é isso? Isso. Juliana, Isso primeiro, você é a segunda neuropsicopedagoga que a gente conversa aqui no Colecast. Mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta para a galera que está nos assistindo. O que é um neuropsicopedagoga? Ou uma neuropsicopedagoga, no caso, né? Sim, eu vou te dizer o que é neuropsicopedagogia. Uhum. A Eu ia perguntar neuropsicopedagogia, exatamente isso, mas não consegui falar. Não pode falar. a neuropsicopedagogia é uma área interdisciplinar que engloba conhecimentos da neurociência, da pedagogia e da psicologia cognitiva. O que isso quer dizer? A gente vai orientar a aprendizagem baseada nessas três áreas. O que isso vai fazer? Vai favorecer a aprendizagem através de orientações. Nós vamos detectar o que está favorecendo ou o que está prejudicando a aprendizagem de uma criança, né? Que a neuropsicopedagogia trabalha também com jovens, adultos, idosos, mas eu gosto muito dessa área da iniciação, né? Que é desde a educação infantil, e também isso pode ser trabalhado até mesmo em casa com as famílias e até durante a gestação. Também Entendi. Pode se usar de mecanismo para favorecer o desenvolvimento da criança. Então, resumindo, a neuropsicopedagogia, não é isso? Sim. Agora fui bem, olha aí. Vou falar de novo, não. A neuropsicopedagogia é justamente a arte de, digamos assim, de ensinar, sendo que o que eles fazem assim é trabalhar justamente onde a criança está com a dificuldade, qual é a facilidade dele. É mais ou menos isso, né? Que eu entendi. Sim, aí vai fazer uma avaliação para identificar ali o que está prejudicando, né, a aprendizagem, e trabalha também com a intervenção, que é trabalhar em cima da dificuldade para que essa criança tenha o seu potencial desenvolvido. E o que te levou a trabalhar exatamente nessa área? Então, isso é uma coisa assim pessoal, que eu acho que o ensinar, né? Primeiro veio a pedagogia e a neuropsicopedagogia veio complementar. E isso nasceu em mim na maternidade, quando o meu filho entrou, né, na escola, né? E começou a ter algumas dificuldades. E houve uma professora que ajudou muito nesse processo, e eu até então era leiga, era só mãe, não conhecia nada, né, da educação, da neuropsicopedagogia. Pode citar o nome dela, da professora? Adriana. Adriana, um abraço aí do Colecast.
Então, a Adriana, ela ajudou muito nesse processo, então isso fez nascer em mim um desejo, assim, primeiro um conhecimento de que é possível, com o método correto, da forma correta, com a estimulação correta, fazer com que a criança se desenvolva. E eu, descobrindo isso, passou a nascer em mim um desejo de fazer, de atuar nessa área, que é uma área assim fantástica e você consegue ajudar crianças e famílias a se desenvolverem, né? Porque quando uma mãe, por exemplo, eu falando agora para mães, quando elas têm um filho com dificuldade e elas não sabem como agir, é muito triste, é difícil ver as outras crianças se desenvolvendo, ver as crianças aprendendo e a mãe fica muito triste. Então, com o método correto, através, né, faz uma avaliação e com a intervenção, é possível fazer qualquer criança aprender. Às vezes, a criança, no caso, acompanhar os demais amiguinhos, né? Porque também a própria, tá falando da mãe, mas a própria criança, quando ela vê que os amiguinhos dela tá passando de série, tá desenvolvendo e ela tá ficando para trás, é um banho de água fria, também um desânimo de estudar, né? Sim, às vezes essa criança ela não vai aprender no ritmo das outras, mas ela vai conseguir aprender, ela vai conseguir ter um desenvolvimento, ela não vai ficar estagnada. Porque se ela vê que ela está aprendendo, isso vai motivar a querer aprender mais, a querer mais. E a mãe que está nos assistindo, como a mãe sabe de início assim se a criança ela tem dificuldade de aprender ou se a criança não quer aprender, ou tipo assim, é só uma criança, às vezes você sabe disso, né? Eu mesmo era uma criança um pouco preguiçosa na escola. Às vezes a criança não quer estudar ou não gosta de estudar ou tem preguiça de estudar. Como a mãe sabe diagnosticar o que é uma dificuldade de aprendizado ou é exatamente uma preguiça, digamos assim? Existe o marco do desenvolvimento, né? Eu não tenho aqui, no momento, nenhuma tabela, mas alguns marcos do desenvolvimento, ele tem na própria caderneta de vacinação da criança. Ali tem dos primeiros meses, eu acredito que até os 2 anos. Então, a caderneta de vacinação? Existe algumas dicas ali do marco de desenvolvimento. Por exemplo, a criança de 2 meses, ela tem que executar determinada função, tipo balbuciar, determinada idade ele vai sentar, vai firmar o pescoço, Entendi. Vai fazer determinadas coisas. E isso tem o desenvolvimento para toda a infância da criança. Então, é importante a mãe conhecer esses marcos do desenvolvimento, pesquisar, pode ver na internet, na caderneta de vacinação, no Google, pode pesquisar sobre essas questões do marco de desenvolvimento. E, inclusive, no meu Instagram tem algumas dicas, né? NeuroPP Juliana Videira tem algumas dicas para mães, professores. Qual o nome do Instagram? NeuroPP Juliana Videira. Ó, segue aí, tem dicas diárias lá, não é isso? Sim, muitas dicas lá. Então, quando a mãe observa que a criança está fora daquele padrão, ela já pode começar a desconfiar, já pode começar a conversar com o pediatra, né? É importante também levar a criança ao pediatra desde do nascimento, né? Vai à primeira consulta, o pediatra vai estar agendando as próximas consultas e ali vai fazendo o acompanhamento. Quando faz o acompanhamento de peso, altura, vai acompanhando também o desenvolvimento da criança. Então, quando a mãe percebe que ela está fora daquele marco ali do desenvolvimento, já é um indício de começar uma investigação. E como que a pessoa vai ver se é preguiça ou não? Porque também existe criança preguiçosa, não existe? Existe criança preguiçosa. Ah, não, tá porque eu fazia, nossa, ele tá falando de preguiça, é o que eu tô falando pelo que eu entendo, porque eu sei que existem as crianças. Mas o que eu percebo assim, que precisa acompanhar o marco do desenvolvimento. Aí a criança tá fora do marco do desenvolvimento. Alguma coisa errada tá.
já está acontecendo. Sim, Entendi. mas essa questão errada, o que eu posso falar? Existem dificuldades de aprendizagem e existem transtornos de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem, tem até aqui um livro, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Né? Aqui ele fala de vários transtornos, e a área do neuropsicopedagogo é a área dos transtornos do neurodesenvolvimento. Né? Não vou citar todos aqui, mas o que são os transtornos do neurodesenvolvimento? Eles são internos, eles são da pessoa, a criança nasceu com aquilo, como por exemplo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, o TEA, né, o autismo, e existe dislexia, dislalia, disgrafia, desortografia, descalculia. A criança, ela vai nascer com aquilo, e isso vai ser descoberto quando ela for para a escola, talvez, porque, por exemplo, o transtorno de disgrafia tem a ver com a escrita. Pela letra você já sabe se tem algum problema, algum tipo indício. Porque antigamente, e nem tão antigo assim, mas quando eu era criança, a gente aprendia a escrever com aqueles cadernos, né? Que tinha para letra minúscula uma linha menor, para letra maiúscula uma linha maior. Parece que isso não é usado hoje. Nas escolas, não. Mas nada impede do pai, o responsável, os pais. Então, se a criança, por exemplo, se ela tiver isso lá em casa, que ele vai tentar fazer, se ele não conseguir fazer exatamente como está ali na linha, já pode ser um indício dessa desortografia. Mas tem a dislexia, a descalculia, que tem a ver com cálculo matemático. Então, isso, às vezes a criança ela vai ser muito boa numa área, mas vai ter dificuldade em cálculos. Então, são questões para serem avaliadas. Esses são transtornos que a criança ela vai nascer, mas a dificuldade de aprendizagem, ela é externa. Por exemplo, a criança, ela é uma criança que não tem uma boa alimentação, de uma família com poucos recursos financeiros, ela não tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da alimentação. Ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem. Ela sofreu um trauma, a perda de um familiar, um bichinho de estimação, uma mudança, mudou de cidade. Já ouvi casos, né, de pessoa que só porque mudou de escola, mudou de cidade, mudou de escola, a criança passou a ter dificuldade. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela é uma coisa temporária, que pode ser trabalhada, né? A criança sofreu um trauma, uma perda. Ela começou a apresentar problema na escola. É importante... Só te cortando, interessante, porque a professora, às vezes, também, que ela começa ali na sala de aula no ano, ela não sabe da vida de cada aluno, né? É uma dificuldade bem grande. Parece que você está falando assim, tem que ter uma certa parceria muito grande entre a escola e os pais, né? Mas pode continuar, então, desculpa, a minha filosofia de educação é exatamente isso aí, que é essa parceria. Isso, exatamente. Essa parceria escola, família, né, e as políticas públicas, porque a escola ela depende das políticas públicas, tem que trabalhar com as leis, né, que regem a educação, tem todo um aparato ali que tem que seguir as leis, né, o currículo tem que seguir. E a criança tem que fazer a parte dela, né? Mas a família tem que, junto com a professora, promover isso para a criança. A professora ela vai pegar as orientações da escola, dentro das leis, né,
que regem a educação, de acordo com o currículo, e preparar, na minha opinião, a professora precisa preparar uma aula que favoreça a aprendizagem do aluno, dentro do currículo que ela tem que trabalhar, mas ela tem que usar das suas habilidades, das suas competências para trabalhar de acordo. E eu acho importantíssimo a professora, os professores, né, conhecer um pouco dos seus alunos. Às vezes, ele não vai saber em detalhes, mas através de atitudes, através de um comportamento, o professor consegue ver que tem alguma coisa, né? Por que aquele aluno não para sentado? Por que ele não para de falar? Por que ele não gosta de ler? Por que... Às vezes o aluno não quer ler, não é porque ele é rebelde, é porque ele não sabe, ele tem vergonha de ler, de gaguejar. Sim. Às vezes está numa série mais avançada, não sabe fazer a pontuação quando lê, ou é tímido, né? Às vezes é tímido, é inseguro. Então é importante o professor conhecer um pouco do aluno, e também é importante os pais serem presentes, participarem das reuniões, estarem na escola. Olhar o caderninho, dever de casa, trabalho para casa, né? Sim, isso desde os anos iniciais, né? Desde da educação infantil, olhar a agenda. E você, como é que tá aí? Tá vendo o caderno dessas criançadas aí? Tá vendo o material, a cadernetinha da escola? Tá acompanhando diariamente? Às vezes seu filho pode estar com uma dificuldade na escola e você não tá sabendo. Fique de olho, não é isso? Sim, eu acredito que todo aluno tem potencial para aprender, né? Eu trabalho há 4 anos com criança atípica, né? Trabalhei com crianças com TEA. Você fala TEA, pra galera que tá nos assistindo, é o quê? É o autista? O que significa TEA? Transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. Então, aí eu trabalhei com crianças que têm o transtorno, mas não têm dificuldade em aprender. E trabalhei com criança que tem um déficit cognitivo. Mas, independente dele ter o déficit cognitivo, ele é capaz de aprender, às vezes ele não vai acompanhar a turma, mas ele vai se desenvolver e aperfeiçoando, tipo, ele vai rompendo com as suas limitações. Às vezes a criança tá mal na escola, tá tirando nota baixa, e às vezes o pai e a mãe, eles estão obrigando, estão forçando, estão fazendo estudar e o resultado não vem. Pensa que às vezes a dificuldade da criança em aprender, assim, como é que eu vou te falar, não tá querendo, mas na verdade a criança só não tem as ferramentas que ela precisa para aprender. Por mais que a criança se esforce, se não for numa linguagem própria para aquela criança, ele não desenvolve, não é isso? Sim. É isso que eu entendi? Sim, eu acredito também que isso está dentro da minha filosofia de educação, que a criança precisa de afeto, ela precisa ter as suas emoções entendidas. A criança, às vezes, só para receber um parabéns dos pais, ela se esforça, né? Tipo assim, nossa, meu filho, que desenho bonito. Parece que ela se esforça para desenhar mais ainda porque ela quer... Isso é um incentivo, né? Sim. Quando o pai e a mãe, às vezes, nem liga, tipo, aqui fiz um desenho. Ah, legal. Sim, ele pode estar atrapalhando. A criança, ela precisa de uma recompensa. Uhum. Não só a criança, o adolescente também, né? E, por exemplo, para uma criança TDAH, essa recompensa ela tem que vir mais rápido. Por exemplo, uma recompensa no final da semana pode não surtir efeito. Ela precisa de uma recompensa mais próxima ali, mais... Diária, praticamente. Sim, mas não precisa ser uma coisa... Como você disse, pode ser um elogio. Aí, no outro dia, modifica o elogio. Elogia, mas elogia com outra palavra, de outra forma. E também, até com pequenos mimos, pequenos brindes, até uma coisa que a criança o pai já iria dar. Mas aí fala assim, olha, você está recebendo isso porque você foi bem. E valorizar os pequenos
avanços. Não esperar uma coisa muito grande, mas cumpriu a tarefa, já um elogio, já alguma coisa. Já é uma preparação para a vida adulta, né? Porque vocês estão ligados que na vida adulta não vem nada fácil, né? Você tem que correr atrás para ter aquela recompensa, não é isso? Sim. E eu gostaria de falar um pouquinho. Fique à vontade. Sobre a questão desse livro aqui, ó. Entendendo o funcionamento do cérebro ao longo da vida, que ele tem a ver com uma coisa muito importante. Entendendo o funcionamento do cérebro ao longo da vida. Ó, show de bola. Esse livro ele fala uma coisa muito importante, que algumas pessoas, eu vejo alguns pais, algumas mães, que assim, elas não têm culpa disso, porque os pais e as mães não estudaram para isso, eles se tornaram pais e mães. Mas, através de estudos, esse livro foi feito na época da pandemia, 2020, através de pesquisas. Magda Nunes, Jaderson Costa e Drayton Gonzaga de Souza. Fala aqui da importância de cuidar da criança desde o ventre da mãe. Ele fala de uma pesquisa de 1000 dias, a partir da concepção, dentro da barriga da mãe já. Como que essa criança vai ser estimulada no seu desenvolvimento, na sua... Na gestação? Sim. Já tem alguma coisa a ver ali já? Sim. Como que essa criança ela vai se desenvolver bem. Olha aí, mãe grávida. Você tá grávida agora? Nesse exato momento? Pega a dica aí. Através da alimentação da mãe. A mãe se alimentando de coisas nutritivas. Importante conversar com o médico, né, que está fazendo o pré-natal, a enfermeira e, se possível, um nutricionista, uma nutricionista, para fazer uma dieta, uma alimentação balanceada. Quem não pode, quem não consegue pagar uma nutricionista, o importante, coisas mais naturais possíveis e bem coloridas. É que eu já falo, né? Você vai variar a cor dos alimentos, né? Alimentos de cor laranja. Porque isso já vai influenciar no desenvolvimento do aprendizado dessa criança quando estiver na escola. No futuro. Olha aí, você que está aí, grávida, e às vezes toma aquela cervejinha ou fuma um cigarro, isso pode afetar sério, então, o aprendizado da criança. Uso de drogas, uso de drogas lícitas ou ilícitas, medicamentos, fumo, né? Tudo. Entende que você pode estar condenando seu filho, né? Digamos assim, você pode estar condenando seu filho lá na escola ou numa faculdade que ele queira fazer um dia. O que você está fazendo na gravidez é de suma importância. Sim, uma boa alimentação vai favorecer o excesso de açúcar, essas drogas, né, lícitas ou ilícitas, podem não, elas vão prejudicar o desenvolvimento da criança. Aí uma outra coisa, a criança nasceu, o aleitamento, né? O aleitamento exclusivo e a mãe continuando cuidando da alimentação, porque a criança, o leite vai ser formado daquilo que a mãe vai estar se alimentando. Quando a criança começar a introduzir os alimentos, é importante sempre o acompanhamento do profissional, né? O pediatra, o nutricionista infantil, tudo de acordo com a possibilidade ali da família. Mas, na dúvida, combine as cores dos alimentos, né? Amarelo, laranja, vermelho, os alimentos, né, que geralmente a papinha usa cenoura, batata, inhame, esse tipo de coisas mais naturais. Interessante. E a mãe evitando os alimentos industrializados ainda, né, porque tudo vai... Eu sempre achei que a questão dos alimentos poderia talvez afetar assim parte física, né?
Tipo assim, a criança, sei lá, com problema de respiração, não desenvolveu bem um pulmão, ou de andar, né? Porque usou um tipo de droga na gravidez. Mas eu nunca parei para pensar desse jeito que pode afetar exatamente o desenvolvimento da criança em questão de aprender, né? Sim. O cérebro da criança. E, pasme, o que acontecer de prejuízo nesses primeiros 1000 dias de vida da criança, desde a concepção até o nascimento, o que acontecer de prejuízo é irrecuperável. Ela vai carregar isso para a vida toda. Ela pode, sim, futuramente ela pode e deve buscar o desenvolvimento, né? Como o neuropsicopedagogo está aí para isso, para descobrir e trabalhar intervenções, mas o que, segundo a pesquisa desse livro, o que acontecer nesses primeiros 1000 dias não vai recuperar. Caramba. E tem outros fatores. Um é a alimentação, outro é a estimulação, coisas que as pessoas podem achar bobeira, mas o chocalhinho, um mobile no berço, brinquedos de acordo com a faixa etária da criança. A criança vai crescendo, você vai dando os brinquedos ali que vai estimulando. Aqueles... acho que toda criança já teve um dia que é um palhacinho, que vai botando as argolinhas, com os formatos, das as crianças cores. da nossa época, né? Porque mas a gente hoje precisa, está tudo no eletrônico, né? a gente precisa resgatar isso, né? Para que as crianças voltem, os pais voltem a estimular as crianças. Com os brinquedos, começa com chocalho, com brinquedos, tudo de acordo com a faixa etária, né? Porque peças pequenas, perigosas para crianças pequenas. E outra coisa muito importante é levar a criança para ambientes de lazer. Né? Aqui próximo, aqui no bairro de Arinjalá, tem o parque ali, né? Agora com vários brinquedos. É muito importante levar a criança desde pequena para passear, para brincar, para correr. Sujar, né? Rolar. Antigamente, sujar, né? de terra, lama. Botava uma esteira para as crianças rolar. Hoje tem aqueles tapetes, né? Tatame, aqueles montadinhos. Tem uns que são montados igual peça de quebra-cabeça, tem uns com... Tem um emborrachado, né? Pra Sim, não machucar. deixar a criança à vontade para ela se desenvolver. E outra coisa muito importante também é não dar tela para criança até 2 anos de idade, 0 tela. E a partir de 2 anos, muito... Como é que essa informação é um corte importantíssimo. Criança até 2 anos de idade não deve ter contato com tela. Então, zero tela. Se a criança tem lá 1 aninho, 1 aninho e meio, a mãe fica deixando ele ver videozinho no celular lá no YouTube, tá errado. Sim, isso também vai prejudicar o desenvolvimento, a aprendizagem da criança no futuro. Ela é espertinha, ela já sabe mexer no botãozinho e tudo, mas ela vai ficar... Não é o momento. Naquilo ali e ela vai encontrar dificuldade no futuro. E tem outra coisa também muito importante, né, que eu falei da alimentação desde a gestação, do estímulo, né, com brinquedos e também uma coisa muito importante, o afeto materno, o cuidado da mãe, mas não só da mãe, do pai também. De quem presente. cuida, né? De quem cuida. Mas se a criança tem o cuidado da mãe, o afeto da mãe, palavras, gestos, atitudes, o cuidar, o maternar. Porque hoje a gente percebe que muitas mães trabalham fora e tem pouco tempo. Então, o tempo que tem que ganhar na qualidade. Exatamente. As crianças às vezes ficam em creche, ficam com vó, mas elas precisam. Eu sei que a mãe vai precisar dar conta, tem que cuidar da casa, tem que fazer comida, e por isso a importância do pai também atuando ali, ajudando a mãe. E você que é pai e é separado, não basta só dar pensão, tem que ser pai, presente. Exatamente. Levar para brincar, para jogar bola, peteca, queimado. E também... proporcionar esses momentos de... A criança precisa também, Ju. Pode me cortar se eu estiver errado, tá? Que eu tô falando igual que eu sou alguma coisa, é ela que sabe. Mas a criança precisa ter uns
espelho, alguém para se espelhar, né? Alguém para copiar de exemplo, ou não? Sim, muito importante também, porque às vezes o pai e a mãe vai ensinar o que ela deve fazer. Ah, você não deve assistir, ficar no celular, mas às vezes o pai e a mãe tá lá o tempo todo no celular. Às vezes, você não pode tal coisa, você deve. Aí uma coisa muito importante que eu vou falar, que é o hábito da leitura, que é uma coisa muito importante. Eu fiz um post recente no meu Instagram sobre isso, e eu vou aqui apresentar um dos livros da autora Joana Tavares. Esse livro aqui é fantástico. Eu contei essa história lá na Tenda Literária, né? Joana Tavares é daqui, perto aqui mesmo, né? Sim, ela é daqui, da nossa região, de Cantagalo. Joana Tavares, queremos você aqui no Colecast. Né? E ela escreveu esse livro aqui, a Joaninha, Reclamona e a Descoberta da Gratidão. E esse livro aqui, ele é fantástico, mas ele é uma ideia, né? Nós temos uma literatura vasta para crianças, infantos juvenis. A Joana tem outros livros também que vocês podem conhecer através do Instagram dela. Qual é o Instagram dela? Joana Tavares. Tá, @Joana Tavares? É Sim. isso? Bom, a gente vai confirmar se é isso, mas se tiver, ó, vamos colocar aqui exatamente. É só você seguir lá. E esse livro fala da gratidão. Então, uma coisa assim importante é ler para as crianças. Isso implica futuramente... No caso, uma criança que ainda não lê. Sim, uma criança que desde pequenininha pode ler até enquanto estiver grávida da criança. Mas a criança nasceu pode ler desde sempre, mas lê para a criança. Só que vai ajudar também se a criança vê os pais lendo. Né? É importante ler para a criança, contar historinha. Pode contar história criada, inventada, ler. Isso vai ajudar a criança no futuro na alfabetização, que vai começar assim. Além de estimular, aqui ainda tem um fundo moral, né, que vai falar sobre a importância da gratidão. Então você vai estar ensinando um bom conteúdo, colocando valores, transmitindo valores para a criança. Você vai ter um momento de ali de trabalhar, né, a mãe ali próxima, né, conversando com a criança, gastando tempo de qualidade. A mãe vai parar, vai ler, vai mostrar as figuras. Sim. Eles vão ter um momento ali de qualidade. Que ele é todo ilustrado, né? Sim. Pode ir falando que eu vou mostrando aqui pra galera. Pode ser... Aqui tem a dedicatória da Joana pra mim. Dedicatória, olha aí. E a criança vai vendo. E a leitura, né, a contação de história para a criança, ela vai trabalhar a imaginação, a atenção, né? Porque a criança vai ficar ali prestando atenção. A imaginação, porque ela vai começar a criar. Ela vai ver as figuras, você vai contar, mas ela vai criando outras possibilidades. Rapaz, tem certeza que você não é mágica também, não? Vou balançar o botão, tá caindo tudo aqui. Deve ser colinha, olha aí. Tem o rosto dela aqui, ó. Na hora que procurar o Instagram, vai estar lá o rosto dela. Então vai trabalhar a atenção, a memória, a criatividade, muitas coisas através da leitura. E junto com o material da Joana também, temos aqui, ó, para pais e professores, tem outros materiais. Aqui, ó, o Jornalzinho da Gratidão. A criança que já sabe escrever, ela vai poder trabalhar aqui. O professor também, pode ser a mãe, o pai ou um professor. Tem outros materiais aqui, muito importantes. Né? Tem parte de desenho, tem... Aqui é um joguinho, né, que tem aqui, o jogo das emoções. E aqui tem a regra, né, como jogar. Então, a Joana tem muitos materiais, assim, fantásticos. Porque a gente percebe que, na nossa época, né, as crianças brincavam de muitas coisas. Oxi. Brincavam, né, tinha as brincadeiras que eram mais típicas de meninas, outras mais típicas de meninos. E tinha brincadeira que menino e menina brincavam, às vezes junto, né?
E isso é simplesmente desenvolvimento para a criança. Só o fato também da criança interagir com pessoas que é da mesma idade, eu acho que isso também é muito bom para o aprendizado, né? Porque eu sou criado num bairro onde ficava aquela molecada, né, brincando. Sim, conviver com seus pares, né, assim, Sim. As idades próximas. Aí vai aprendendo juntos, né, as coisas. Acho bacana. E você tá falando da leitura, por quê? Me corrija se eu tiver errado, mas quando você assiste um desenho animado, um vídeo, você tá ligado na história. Tá acontecendo na história, você tá vendo. Mas quando você escuta uma história ou você lê uma história, você vai criar na sua cabeça, tipo assim, a princesa tá num castelo. Você vai criar um castelo na sua cabeça que só você, né? Você vai criar a princesa lá no castelo, ou o dragão que tá vindo, enfim. Isso pode ajudar ou não. Em questão também de, Sim. por exemplo, da criança ser criativa. Porque ele criar a ideia dele na memória vai ajudar ele amanhã a ser um adulto criativo, ter boas ideias. Sim, e é uma coisa que também faz parte da minha filosofia, né, enquanto professora, que a educação, ela prepara para a vida, ela prepara para o trabalho, para a vida. Então, mas essa educação, ela não começa quando ela vai para a faculdade, ela começa quando ela está sendo gerada no ventre da mãe. Essa informação eu achei que foi muito importante. E vai desenvolvendo. Educação infantil. Algumas pessoas acham... Eu trabalho hoje na mediação escolar, na educação infantil. Existem pessoas que acreditam que é só brincar. Não é. É a primeira etapa da educação básica. A criança na educação infantil, ela aprende muitas coisas que ela vai, a cada ano, aperfeiçoando. E o pré-2 aqui na cidade de Cordeiro, ele prepara para alfabetização. A criança vai sair preparada ou não para alfabetização. Deixa eu te perguntar, porque hoje também nós estamos vivendo numa área que tem muito mais informação. Mas uma criança, por exemplo, que foi da nossa geração, e ela não teve esses cuidados e tudo, ela só foi na nossa época, tô falando assim da nossa época, você fala assim, esse moleque é burro, isso não aprende não. A pessoa, se você fosse mal numa matéria, eu ouvia isso direto, porque eu já ouvi, tá bom? Então, hoje ele é adulto, ele tem muitas informações chegando a ele. É tarde demais para essa pessoa se tratar? Tinha que ter feito isso lá embaixo, lá atrás, no passado, ou ainda está em tempo dele poder assim, melhorar a atitude em uma área específica que ele sempre teve dificuldade? Então, essa pergunta é muito boa. Sempre há tempo para desenvolver. O ser humano, ele sempre vai gerar novas conexões neuronais. Só que existe um período que é chamado de período sensível. Existe um período onde é mais propício. Por exemplo, a alfabetização até os 6 anos, 5, 6 anos, 7, ele está mais propício à alfabetização. Mas se um idoso não foi alfabetizado e ele quer aprender a ler e escrever, é possível que esse idoso aprenda a ler e escrever. Olha aí, nunca é tarde. Só que o método vai ser diferente. Sim. Até tem, né, educação de jovens em adultos, né, o EJA. Existem pessoas que vão alfabetizar na idade adulta. Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, ele vai conseguir, mas com outros métodos diferentes do que é trabalhado na educação infantil nos anos iniciais. Que a ignorância, né? Antigamente tinha um ditado que burro velho não pega macho. Mas tem tanta coisa que a gente aprende depois dos 30, dos 35, né? Sim. Tanta coisa que eu falo porque eu tô nessa faixa etária, então eu tô falando assim, tem coisa que eu pensei que eu nunca ia fazer e hoje eu tô fazendo. E é importante... Bem, talvez não, mas estou fazendo. Mas é importante os jovens entenderem isso, né? Que eles são crianças, adolescentes, então não tem tantos afazeres, tantas preocupações, né?
muitos não trabalham, né? Jovens que não trabalham, é importante se dedicar aos estudos, porque depois é possível, mas fica mais difícil, até por questões de outras obrigações. Porque a criança ela só tem obrigação mesmo assim, em questão de estudar e ser criança, né? Sim. A parte, como é que diz, a demonstração grátis da vida, né? Depois vem a parte paga, aí a coisa fica mais difícil. Só que tem uma questão também, uma outra questão importante que influencia na aprendizagem. Existem alguns elementos que favorecem. É revisar o conteúdo. É importante para os pais, né? Eu costumo dar essa dica. A criança está na educação infantil, ele aprendeu a letrinha A. A mãe pode pegar massinha de modelar e brincar com a criança, fazer em casa a letrinha A, mostrar a criança a letrinha A. Tipo, vira a letrinha da semana. A caixinha de areia. Tem areia que é própria, né? Não é areia de construção. Você compra em loja na internet ou em loja de artigos de papelaria. A criança vai desenhar lá a letrinha. Ou a mãe... Tem também uma luzinha mágica agora, não tem? Que você Sim, faz assim, ela apaga. Né? Tem caderninhos nessas lojas de artigos de papelaria, vende. Aí pode ir lá, tem uns que tem as letrinhas, o alfabeto, atividades, coisas para pintar. Revisar o conteúdo. Não só na educação infantil, mas começando na educação infantil. Ele está nos anos iniciais. A mãe vai ver lá o que a criança fez. Revisar, assim, não no mesmo dia, revisar no dia seguinte, revisar daqui uma semana, para consolidar a aprendizagem. Outra coisa importantíssima, sono. O sono também ajuda a consolidar. Eu já vi casos de criança, uma coisa muito interessante, a professora estava dando um conteúdo e era para a criança dividir ali as atividades que é feita durante o dia, que é feita manhã, tarde e noite. E ali foi descoberto que as crianças faziam coisas à noite que não era para estar fazendo, porque à noite era para estar dormindo. E ali a gente descobriu que as crianças passavam a noite jogando videogame, jogando no celular. E isso é muito perigoso. Aí a criança acorda por volta de meio-dia não, 11 horas, toma banho, almoça e já vai para a escola. Não se preparou para aprender. O cérebro precisa do sono, principalmente criança e adolescente, os jovens que estão em desenvolvimento. O sono é importante para todas as pessoas. Tem muitas pesquisas com relação ao sono, a importância do sono para consolidar o aprendizado. Então, existem pesquisas que falam, a criança dorme 10 horas. Ótimo, dormiu 10 horas. Mas se dormir mais cedo, melhor ainda. E as crianças que vão dormir de madrugada, que passam a noite? Você tem que vigiar isso aí, porque às vezes seu filho está entrando pro quarto, trancando a porta, você está pensando que ele está dormindo e está num joguinho online, quando vê, amanhece o dia, não é isso? E isso tudo atrapalha. Excesso de tela. Então a criança, o adolescente, que já pode estar na faixa etária de ter um celular, ele pode até usar, mas ele tem que ter um horário, digamos assim, um dia específico. Sim, tem que controlar isso aí, porque existem pesquisas também falando sobre essa questão do excesso de tela. E não só para crianças, para adultos também. Olha aí. E existem pessoas precisando de reabilitação por vício em telas. E você, se desse um apagão e nós ficássemos aí uma semana sem internet, como você ficaria? Será que não está dependente demais? Sei que você deve estar me assistindo agora de um celular, eu sei. A gente, né, faz isso e vive disso. Mas eu acho que tudo tem seu tempo, não é isso? Sim. Porque o celular, cara, o que a gente viu, né? Uma vez que nós fomos na pizzaria, não sei se você lembra, mas eu te mostrei, tinha uma família que era o pai, mãe e um casalzinho de filhos, né? Tava os 4 esperando a pizza, cada um tava no celular mexendo, eles não estavam interagindo
entre eles. Sim, isso é muito comum. Não adianta só estar perto da criança, não, né? Você tem que estar interagindo com a criança. Eu já vi também na pracinha, né? Tem um parquinho ali. Os pais levam as crianças e as crianças ficam soltas brincando e os pais no celular. Às vezes o pai e a mãe juntos, mas eles nem estão conversando. Cada um no celular. Promovendo uma brincadeira. Precisa promover o ambiente ali. Aquilo ali vai gerar conexões neuronais que vão fortalecer o desenvolvimento dessa criança e vai ajudar para a vida. E a questão do afeto, isso vai ficar armazenado no subconsciente dessa criança pro resto da vida. Mesmo que ele não lembra daquela situação, aquele carinho por aquela figura paterna ou materna, vai estar sempre ali, né? Queridinho no coração dele. Eu me lembro de que minha família, né, meu pai, minha mãe, a gente fazia passeios domingos. Né? Provavelmente não devia ser todos os domingos, mas eu lembro que meu pai me levou para vários lugares e um dos lugares, assim, se a cidade tinha um parque, se tinha uma praça, e a gente brincava. Então eu me lembro. E muitas coisas, né, que a gente tem, assim, que a gente desenvolveu, a gente não sabe como nem porquê. Mas pode ser por causa das memórias afetivas que você teve. Memórias afetivas e essa coisa da alimentação, uma coisa não tinha internet, pai e mãe não deixava a criança o dia todo na frente da TV, então a criança brincava muito ao ar livre. Eu lembro que no meu bairro, difícil, eu não lembro de cabeça uma criança que era uma criança obesa, uma criança com pressão alta, diabetes. Talvez tenha muito a ver do jeito que a gente brincava, né? E tem uma coisa também que porque não o preparo físico era doideira nossa. Poxa, soltava uma pipa, destancasse, a gente subia a pasto correndo. Às vezes subia 4 moleques carregando um carrinho de madeira, de rolimã, para poder descer o morro depois. E subia de novo. Então isso daí desenvolve, né? Sim, a parte motora, né? As habilidades motoras, mas também cognitiva. E tem uma coisa que... Você fala, não é muito sua área? Eu te contei. Sim, não é minha área, mas tem muitos casos também de criança depressiva, criança com depressão. Aí você falou como que a criança está com preguiça, como saber se a criança está com preguiça ou não. Às vezes a criança pode estar com depressão. Uma criança que não quer sair, uma criança que não quer brincar, que não está tendo rendimento na escola. Ele precisa de um profissional para ajudar nesse caso. Sim, e por isso que o olho clínico da mãe. A mãe, ela precisa conhecer o filho, né? E tem uma coisa também, às vezes a criança não incomoda, ela é uma criança quieta, mas criança quieta demais também não tá bom. Ela é muito quietinha, ela é muito, assim, tranquila. Às vezes ela pode estar com uma dificuldade, mas a criança, quando ela é imperativa, ela não para quieta, a pessoa vai buscar, porque vai ter reclamação na escola. Da escola vai ter reclamação, ela vai sair com uma criança, ela não vai ter sossego, aquela criança não tem sossego. Os dois excessos não é bom, digamos assim. Os dois extremos, né? Extremos. Não, né? Então Entendi. precisa... Aí que eu falo dos marcos de desenvolvimento. E também tem uma questão também da pessoa analisar a família, né? Perfis, o perfil do pai, o perfil da mãe, né? Analisar, olhar. Por isso é importante de conviver, de estar perto, de estar atento, porque a mãe vai perceber se tem ou não alguma coisa errada. Legal. Juliana, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei, ou que a gente não tocou no assunto, ou você quer deixar um recadinho? Estamos terminando. Fica à vontade, a câmera está lá. Então, eu gostaria de dizer que toda criança ela é capaz de aprender, todo mundo é capaz de aprender. E a gente precisa, nós como educadores, promover condições, né? O pai e a mãe também são educadores, né? Então a gente precisa favorecer
a aprendizagem das crianças, cada um a seu modo. Os pais têm suas responsabilidades e têm o que eles podem e devem fazer. A escola tem sua responsabilidade, o professor tem a responsabilidade, né? E nós temos as políticas públicas, né? Hoje, no nosso município, nós temos escolas públicas, né, que as crianças são matriculadas. Então, nós temos as escolas. Eu não sei se existe algum lugar, um estado, uma cidade que não todas as crianças não têm acesso. No nosso município, as crianças têm acesso à escola. A escola tem alimento, que é importante, né? Algumas famílias não têm condições e a escola, de alguma forma, supre isso. Tem cardápio, né? Tem cardápio de almoço, tem lanche, tem frutas. Então, isso ajuda, né, suprir essa carência nutricional que talvez algumas famílias tenham. Mas é importante também a família estar em contato e trabalhar em parceria com a escola, né? Fazer essa união pelo desenvolvimento da criança. Porque algumas pessoas elas vão ter mais facilidade por questões financeiras, por questões culturais, né, logística, mas tudo que uma família puder e um profissional de educação puder fazer pelo desenvolvimento de uma criança, eu acredito que deve ser feito. E esse aí foi mais um Colecast. E você, quer participar também do nosso programa? Mande um direct no nosso Instagram, ó. Vamos lá, a nossa equipe vai estar trocando ideia contigo lá. E quem sabe você não vai ser o próximo convidado. E você quer anunciar aqui no nosso programa? É o mesmo arroba. É só você mandar um direct, nos apresentar uma proposta e quem sabe não vamos estar aqui anunciando nessa nova temporada a sua marca. Juliana, muito obrigado. Foi tranquilo? Tranquilo. Você sabe que a gente termina fazendo um colezinho aqui que é a foto da capa, né? Como é que é? Isso é porque ela segue, olha. Faz assim e a gente, ó,